Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o poder do chá verde. Tem um bate-papo sobre ansiedade ainda. Vamos ver como está a moda nas ruas. O TPM de hoje está só começando, então sai daí. E a gente iniciou o programa dessa quarta-feira falando sobre a ansiedade, né? Quem nunca teve uma ansiedade? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Fernando Elias José. Tudo bem? Tudo bom, Cláudio, e você? Seja muito bem-vindo aqui Obrigado, ao programa, né? Muito obrigado. Antes da gente entrar nessa questão da ansiedade, o que é a ansiedade? Para quem desconhece. Hoje em dia, as pessoas já estão até falando que está sendo o mal do século. Antes foi a depressão, agora parece que vem a ansiedade, né? É um sentimento que faz a pessoa estar normalmente acelerada, né? A pessoa fica sempre como se ela estivesse no prejuízo, devendo alguma coisa, ou para ela ou para os outros. Então está sempre numa agitação só. E é um sentimento que atrapalha demais a todos, porque as pessoas não conseguem ter concentração, as pessoas não conseguem estar focadas naquilo que precisam fazer, porque elas estão ansiosas. Eu sento aqui, mas eu já estou pensando naquilo que eu tenho que fazer lá na frente, né? Começa hoje uma situação, quando é que termina? Eu estou sempre num pensamento e num sentimento muito acelerado, né? Há pessoas que são ansiosas por natureza, né? E todos os dias têm ansiedade. E há pessoas que têm ansiedade em determinados períodos da vida e há pessoas que nunca tiveram ansiedade. Existe hoje em dia, no mundo maluco que a gente vive, né? Uma correria. Por exemplo, a gente está fazendo uma coisa aqui, já tem que fazer outra ali e pensar no amanhã, né? Existe hoje em dia alguém que mora, e principalmente numa cidade grande, que não seja ansioso? Dificilmente, né? Eu acredito muito exatamente. Tem pessoas que são ansiosas por natureza, que aí tem um transtorno que a gente chama, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e tem pessoas que sofrem de ansiedade especificamente diante de uma circunstância, e as outras que supostamente não sofrem, mas elas administram esse sentimento, né? Porque a grande situação, para a gente poder saber, o grande lance é saber administrar a ansiedade. E não, eu não vou ser ansioso, eu não quero ser mais ansioso, eu não estou mais afim. A ansiedade é uma energia, nosso corpo é uma usina, nossa cabeça é uma usina. Então, essa energia ela precisa estar sendo usada para aquilo que for necessário. Então, eu posso usar negativamente, para ficar com esses pensamentos, essas sensações ruins, ou positivamente. Então, acredito muito nos dias de hoje, nas cidades do qual a gente vive, nessas cidades grandes, que dificilmente uma pessoa não vai ter ansiedade. Ela pode aprender a lidar com essa ansiedade de um jeito melhor. Fernando, como é que eu identifico, por exemplo, tu falaste aí que há pessoas que são ansiosas por natureza, né? Aí desde a infância, desde os primeiros passos, a pessoa já mostra ali uma ansiedade. Como eu identifico, né? Por exemplo, o pessoal que está em casa se identifica, né? Por exemplo, eu sou ansioso ou eu estou ansioso por algum momento da minha vida, né? A pessoa que tem um quadro de ansiedade mais, vamos dizer, mais básico, que vem já de uma certa época, pode ser da infância, da adolescência, é uma sensação e um sentimento qual o teu pensamento ele não para nunca, né? Você está aqui fazendo o programa, vamos supor, a sua cabeça está amanhã, depois de amanhã, 3 dias depois, ou seja, sua cabeça não para nunca, né? Mesmo agora, na hora que você está apresentando o programa. De repente, você também... Por exemplo, eu estarei te entrevistando, aí eu não estou te ouvindo, eu estou pensando que daqui a tanto tempo eu preciso chamar tal. Exatamente, exatamente. É aquela pessoa que não se concentra. Não se concentra. O ansioso não se concentra? Depende. Se ele está focado, ele até vai se concentrar. Mas se a ansiedade for muita, tanto que quando a gente fala, às vezes, de déficit de atenção e hiperatividade, a gente também tem que ver se é quadro de ansiedade ou se realmente é distração ou déficit de atenção, que esse é um outro caminho, né? Então, a pessoa está ansiosa, ela fica... Muitas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, elas ficam com dores no corpo, elas ficam com dor de cabeça, ou seja, porque está sempre no nível de... Está muito acelerado sempre, né? Então, assim, de repente, a minha cabeça ela não para, ela não descansa nunca, né? Então, você precisa ter esse quadro repetido no mínimo por 6 meses, algum desses sintomas para você dizer, bom, essa é uma pessoa ansiosa. E a pessoa que está no seu dia a dia, eu vou estudar, vou fazer uma prova, vou fazer um concurso, fico ansioso por isso, bom, é natural. Você vai aprender a saber que, bom, aquilo ali vai lhe gerar ansiedade. Mas como que eu lido com essa ansiedade, que é o que nos interessa em muitos momentos nessa questão de preparação da vida como um todo, de preparação para provas, vestibulares e da vida como um todo, né? A ansiedade pode atrapalhar a minha vida?
por exemplo, né, acontece de pessoas marcarem entrevista, né, até principalmente na televisão. A televisão causa uma certa ansiedade, um medo nas pessoas, né? E as pessoas fazem 1000 perguntas e pedem as perguntas e chega na hora H, ficam doentes, né, não vêm. A ansiedade prejudica realmente a minha vida. Eu posso deixar de ir numa avaliação por principalmente achar que não vou ser aprovada ou que as pessoas vão me criticar. Sem dúvida, sem dúvida. A televisão, que é um causador de medo, né? Se as pessoas têm uma certa fobia, uma exposição, eu não vou lá, ou eu preciso estar 3 semanas antes, eu preciso saber que eu vou, ou seja, tem todo um processo. Por quê? Porque está gerando a questão da ansiedade e, como eu disse anteriormente, a ansiedade ela gera reações físicas. Então, é muito comum, de repente, as pessoas estarem fazendo concursos e provas, não conseguirem fazer a prova. Elas não conseguem ler o que está escrito ali, elas saem antes, elas entregam a prova em branco, elas não conseguem estar focadas naquele momento porque a ansiedade é tanta, dá dor de cabeça, dá dor de barriga, a pessoa fica extremamente angustiada e preocupada em relação a isso. Então, sem dúvida nenhuma, ela prejudica. Né? Então, a pessoa é agitada. Não, peraí, vamos ver se ela é agitada, se ela é ansiosa e se tem alguma coisa que dá para fazer. Né? Porque muitas pessoas sofrem de ansiedade hoje e podem estar utilizando como uma usina positiva, utilizam como uma usina negativa e, é normal. Não, não é normal. Né? Todo mundo vai ficar ansioso num determinado momento, sim, mas quando ultrapassa e me atrapalha no meu dia a dia, deixou de ser normal. O ansioso geralmente é depressivo ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não tem uma relação direta. Ele até pode ser. Tá? Ele até pode ter uma característica, porque quanto mais ansioso tu tá, mais objetivos às vezes tu te coloca, talvez menos tu consiga cumprir pela carga de objetivos que tu te colocou. E aí, né? tu te pune. E aí tu te pune, e aí tu fica deprimido. Não consegui fazer, por exemplo, não consegui ler 1000 páginas num dia. Mas quem conseguiria, né? Não, mas eu precisaria ler 1000 páginas porque eu tenho muito pouco tempo para uma prova, para um concurso. Sim, mas ninguém consegue isso numa tranquilidade. Então, ele poderá ficar triste no final do dia, não que necessariamente seja uma depressão. Por quê? Porque ele não cumpriu aquilo que ele estava fazendo. Por isso que a gente sempre trabalha com metas viáveis, que você trabalha com a sua ansiedade. Eu quero estudar tanto, eu quero fazer tal coisa, eu preciso de tal coisa no programa. Não adianta você ter 30 entrevistados se você tem um horário especificado no seu programa, porque aí você vai conseguir administrar bem. Você vai ter a situação e administrá-la, né? E a ansiedade gera alguns distúrbios, né? Por exemplo, principalmente as mulheres, né? A mulher, ela nunca está satisfeita com o peso. E a gente quer tudo muito imediato, né? Então, por exemplo, a bulimia, a anorexia, né? São causadas também por essa questão da ansiedade. Por exemplo, a mulher precisa perder peso em tanto tempo, né? Senão ela não vai ser feliz. Ela engordou tanto e agora ela quer perder 15 quilos no mês, né? Então, para isso, ela vai lá, deixa de comer, aí geram outros distúrbios. Né? Essas questões são outras patologias, né? Mas sim, essa questão da mulher nunca está satisfeita, está sempre buscando, e não só na questão da mulher, o ser humano como um todo. Eu não estou satisfeito com isso, eu quero 2 disso, né? Tenho condições? Não, mas eu quero. Eu vou querer emagrecer 15 quilos de repente em um mês. E aí, quando eu vejo, eu estou comendo muito mais e engordei 5 quilos nesse um mês em vez de emagrecer. Por quê? Porque a minha cabeça ela não para. Então, meu objetivo qual é? Emagrecer, mas eu não consigo. Então, com certeza, sim, a ansiedade ela pode gerar outras patologias. A gente pode chegar em várias outras coisas, como você falou, na depressão, pode chegar numa questão de uma anorexia, de uma bulimia. Ela pode ser porta para várias outras patologias. Fernando, tu vais ministrar agora uma palestra sobre essa questão da ansiedade, principalmente no trabalho, né, e nos estudos, né? Para o pessoal que é muito ansioso no ambiente de trabalho, principalmente aquelas empresas que precisam cumprir metas, né? Quem trabalha, por exemplo, na parte comercial de uma empresa, né? Precisa vender tanto em tanto tempo, né? Como lidar com isso? Primeiramente no trabalho, né? Nós temos a questão dessa palestra que vai ocorrer dia 3, né? Agora de julho, onde nós vamos estar falando exatamente isso, assim, como você usar o seu potencial que existe e colocar em prática, né? E aí sempre assim, metas viáveis você precisa ter, né? Objetivos de vida claros, porque assim, onde é que você quer chegar com a sua vida? Né? Eu quero chegar em tal lugar, mas se você não está caminhando para isso, é só fator gerador de ansiedade, né? E muito uma questão da pessoa poder respeitar a sua limitação. Até onde ela pode ir. Eu trabalho num comercial, mas eu não me sinto bem, eu tenho que sempre estar correndo, estou sempre cumprindo meta, estou sempre com dor de cabeça. Bom, mas então, quem sabe você para, reavalie e veja se você está no lugar certo. Né? Porque senão essa emoção ela vai estar simbolicamente comendo pelas beiradas, né? E vai te atrapalhar no teu dia a dia. Então é muito importante que a pessoa busque para saber, eu estou no lugar certo, porque essa usina
ela vai estar ali, vai estar funcionando. Como é que eu vou colocar? Para onde vai essa energia? É isso que eu tenho que ter claro para poder saber tanto no trabalho quanto nos estudos. O ansioso precisa organizar o tempo, né? Porque, principalmente aí falando em relação a estudo, né? Poxa, não tenho tempo de estudar nada, né? E quando a pessoa percebe, ela ficou ali um tempo sem fazer nada, um tempo numa matéria que não estava compreendendo, né? Precisa ter essa questão da administração do tempo para não gerar tanta ansiedade. É uma boa técnica, porque aí a pessoa vai estar com uma programação, vai estar com um planejamento daquilo que ela quer, mas eu vou ser chato repetindo, viável. Não adianta fazer um planejamento, uma programação que eu não consigo atingir, porque você vai gerar mais ansiedade. Então, você vai fazer uma programação, isso é uma boa técnica para que o ansioso possa controlar a sua ansiedade no dia a dia. Certeza. Fernando, novamente, o evento acontece quando, aonde, que horas? Dia 3 de julho, na Livraria Saraiva do Praia de Belas, um encontro com concurseiro, um evento que já acontece há 4 anos aqui em Porto Alegre, às 19h30, entrada franca. Eu vou estar lá falando e trocando experiências com o pessoal que se prepara para provas, vestibulares e concursos. Estaremos lá discutindo isso para poder oportunizar ferramentas para as pessoas otimizarem o seu estudo. Bacana, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. E sobre os esclarecimentos sobre a ansiedade. E agora, para você que está em casa, mais uma dica de beleza com o Felipe Hart. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, Cláudia, bom dia. Eu estou aqui para mostrar para os telespectadores do TPM a Rio IPL Pro Você Sem Pelos. A Rio IPL Pro é essa máquina aqui, ó. Ela pesa mais ou menos uns 3 quilos. Ela é de procedência alemã. Ela é uma máquina de depilação de última geração. Então, para ligar ela, o procedimento é bem fácil. A gente gira a chave. Ó. E ela é uma máquina de depilação que pode fazer todas as partes do corpo. Pernas, barbas, axilas, virilhas. Tá? Ela é um procedimento indolor, que muitos telespectadores ligam para o 3273-6433. Perguntando se dói, e na realidade não dói absolutamente nada. Então, vou fazer uma demonstração aqui ligando ela. Olha aqui, ó, vou mostrar como é que ela funciona. Acendeu a luz azul, disparou a luz pulsada. Não sente dor nenhuma. Você pode fazer em todas as partes do corpo. Vou fazer uma demonstração aqui na barba do nosso modelo. Ó. Rio IPL Pro, você sem pelos. 51, código de área aqui de Porto Alegre, 3273-6433. E para você que é um telespectador nosso aqui do programa TPM, para as primeiras 10 ligações, você que tem interesse em fazer barba, axilas, pernas, peitos, costas, 30% de desconto. 3273-6433, ouvindo direto aqui na Rua General Neto, número 143, bairro Floresta, em Porto Alegre. Então era isso, Cláudio. Apresentei hoje a Rio IPL Pro para vocês sem pelo. E lembrando que o telefone da Rio IPL Pro é o 51, código de área, né? 3273-6433. Liga agora, 51-3273-6433. Eu vou para o intervalo e volto falando sobre o poder do chá verde. Não sai daí.